Gostaríamos de agradecer ao Dr. Paulo Schmidt. Essa afirmativa que ele fez ao final é exatamente a realidade do que nós estamos vivenciando. Infelizmente, o exemplo colocado há pouco para a área de legislação desportiva provoca, ao mesmo tempo, um espanto e uma frustração. Um espanto porque alguém faz uma colocação bastante acentuada, sem ter um mínimo, talvez um mínimo de credibilidade, fazendo coro às palavras aqui colocadas pelo Dr. Paulo Schmidt. E uma frustração, porque do ponto de vista do desporto, a possibilidade de qualquer averiguação vai chegar a uma situação em que a possibilidade de uma penalização, a possibilidade de uma coerção para que fatos como esse não se repitam, não terá o efeito estabelecido, porque a pessoa prefere utilizar da sua condição de extinção de um vínculo de atuação, de um exercício de atividade, não podemos dizer de um vínculo profissional, e macula toda uma estrutura e que envolve um volume bastante acentuado de recursos financeiros da sociedade, mas muito mais que recursos financeiros, dos recursos sociais que isso advém daí. Se nós imaginarmos que o campeonato inglês de futebol, estou dando dados porque ele saiu no jornal Valor Econômico, somente uma associação clubística movimenta mais recursos financeiros que a Seleção Brasileira de Futebol. Então, nós podemos imaginar o que essa declaração feita por esse cidadão pode provocar. E se houvesse, de fato, um controle do exercício profissional através dos sistemas de regulação e equação profissional, com certeza faria com que pensasse bem antes de fazê-lo. E estou alongando essa afirmativa não porque ela é favorável a um processo do sistema CONFEF-CREF, mas é porque é uma realidade de uma atividade que já deixou já deixou há muito tempo de ser uma atividade social, pura e simplesmente. A atividade esportiva hoje, nós temos uma publicação recente, 2, 3 anos atrás, pouco mais, do professor Dr. Lamartine Pereira da Costa, que demonstra que praticamente 3% da movimentação econômica do mundo é feita na atividade que nós no Brasil chamamos de desporto de rendimento. E, no entanto, quem faz a mediação, quem faz a decisão momentânea dessa atividade, não tem nenhuma possibilidade, não só de controle do que faz, mas principalmente da consequência daquilo que ele vem a fazer. Mais uma vez agradecendo ao Dr. Paulo Schmidt e informando que as perguntas, as colocações feitas vão ser respondidas pelos palestrantes, porém não será no momento das apresentações, exatamente porque elas são exposições e por uma questão técnica e tecnológica, a organização preferiu que não houvesse essa possibilidade, essa questão de resposta imediata, até para que houvesse a possibilidade de que as apresentações pudessem ser disseminadas ao maior número possível de pessoas, e pela informação técnica que nós temos no momento, já houve acesso de mais de 500 internautas, aos quais, mais uma vez, nós agradecemos, especificamente dos estados do Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, em maior intensidade, mas também havendo internauta de outros estados. A pergunta feita, a colocação feita, será com certeza respondida, mas por uma questão de deferência e de reciprocidade a esta colocação, nós informamos ao internauta Jouber Maranhão que o doutor Paulo Schmidt fará a resposta da sua pergunta, da sua indagação, em outro momento. Agradecendo mais uma vez ao doutor Paulo Schmidt, convidamos então ao doutor Arialdo Boscoli, presidente da Confederação Brasileira de Clubes, para a sua exposição, e lembrando a própria afirmativa do Dr. Paulo Schmidt, gostaríamos
que houvesse a entrega do CD, que será encaminhado aos participantes, exatamente em função desse material apresentado, e que nós com isso estaremos não só a transmissão, mas também a disseminação dos conhecimentos colocados, e nesse sentido um agradecimento especial ao Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região, Estado do Paraná, por ter propiciado a organização do 5º Seminário de Legislação Desportiva, a distribuição do CD, que está sendo feito com muita gentileza pelo CREF9 Paraná a todos os presentes aqui ao 5º Seminário de Legislação Desportiva. Já gostaríamos de imediato de agradecer ao doutor Arialdo Boscolo a aquiescência ao convite, dizer que para nós é de uma importância muito grande, reforçar os laços que o Brasil tem de reconhecimento ao trabalho da Confederação Brasileira de Clubes, recentemente, por ocasião dessa nova legislação que fez modificações na Lei Pelé, na chamada Lei Pelé. A presença da CBC foi muito forte, muito importante, e um agradecimento, aí sim, do sistema CONFEF-CREFES ao senhor, à Confederação Brasileira de Clubes e à comunidade dos clubes do Brasil, pelo apoio dado a uma reivindicação da categoria dos profissionais de educação física e da própria sociedade, para que o atendimento, a prestação de serviço fosse feita através de profissionais academicamente formados para tal e habilitados através de registro do sistema CONFEF-CREF. Me refiro ao episódio de uma proposta de alteração chamado artigo 90E, que permitiria a monitoria de esportes, o que era exatamente dentro do que há pouco disse o Dr. Paulo Schmidt, seria exatamente um retrocesso e não um avanço de um país que daqui a 2 meses, 3 meses, alguns meses, inicia um ciclo olímpico a partir do dia que encerrar os Jogos Olímpicos de Londres, passa a existir os Jogos Olímpicos efetivamente do Brasil. E a presença de vários segmentos da sociedade, mas especificamente então da Confederação Brasileira de Clubes, é um agradecimento, e nós gostaríamos que mais uma vez esse agradecimento fosse feito dentro da casa onde é realizado o principal Congresso de Educação Física no mundo, que é o 27º Congresso Internacional de Educação Física da FIEP, e os eventos paralelos do sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais de Educação Física. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria também fazer um registro muito especial da pessoa do presidente Jorge Sanhilber, pelo convite que nos faz para estar aqui na tarde de hoje, nesse seminário importante de legislação esportiva dentro do 27º Congresso Internacional de Esporte. Dizer que é uma satisfação realmente estar aqui presente, porque nós já temos laços, que nem citados aqui, de um trabalho continuado junto com o CONFEF no Congresso Nacional, especialmente no Conselho Nacional de Esporte. Participamos juntos nas comissões organizadoras das 3 conferências nacionais de esportes, tanto do assento da CBC como do assento do CONFEF, trabalhamos juntos, e essa parceria, digamos assim, tem realmente dado frutos significativos. Eu realmente vou me ater mais à parte prática do que à parte legislativa, e demonstrar, inclusive, o ganho justamente do profissional de educação física com esta alteração que diz respeito à Lei Pelé, no caso específico justamente da formação de atletas. Na formação de atletas, especificamente em relação à formação de atletas olímpicos e paralímpicos, no que diz respeito a este artigo, digamos, propriamente dito, e não na abrangência geral, na formação do atleta da prática profissional, digamos assim, envolvendo, inclusive, todas as modalidades de prática profissionais. Muito bem. Para que a gente pudesse mencionar um pouquinho a dimensão do segmento, eu vou tomar a liberdade de passar um vídeo institucional da CBC,
ele é relativamente curto, mas ele já explicita um pouco o que o Dr. Paulo Schmidt mencionou aqui com muita referência, a realidade da prática do desporto em nosso país, da prática do movimento clubístico em nosso país, o que significa os clubes sociais e esportivos dentro do esporte brasileiro. Enquanto nós preparamos o vídeo, eu queria dizer o seguinte, que podemos passar, a hora que estiver pronto, podemos passar. Eu queria dizer o seguinte, que dentro a principal alteração que... Vamos lá. O Clube Esportivo Social figura entre as instituições mais tradicionais da sociedade brasileira. Atuando como uma verdadeira extensão do núcleo familiar, a estrutura mantida pelo clube proporciona aos seus associados convívio, lazer, cultura e, principalmente, incentivo à prática esportiva. A família que frequenta esse espaço amplia suas chances de adquirir valores, habilidades e atitudes sociais sólidas, que irão perdurar ao longo de toda a vida. Sem sombra de dúvida, a convivência no clube forma cidadãos capazes de influenciar de forma positiva o meio onde vivem. O clube brasileiro representa a materialização de um ideal, a consciência e a vontade de atuar em benefício de sua comunidade é a principal força que move aqueles que se tornam dirigentes de clubes. O Clube Esportivo Social figura entre as instituições mais tradicionais da sociedade brasileira. Atuando como uma verdadeira extensão do núcleo familiar, a estrutura mantida pelo clube proporciona aos seus associados convívio, lazer, cultura e, principalmente, incentivo à prática esportiva. A família que frequenta esse espaço amplia suas chances de adquirir valores, habilidades e atitudes sociais sólidas, que irão perdurar ao longo de toda a vida. Sem sombra de dúvida, a convivência no clube forma cidadãos capazes de influenciar de forma positiva o meio onde vivem. O clube brasileiro representa a materialização de um ideal, a consciência e a vontade de atuar em benefício de sua comunidade é a principal força que move aqueles que se tornam dirigentes de clubes. E não por coincidência, é a mesma força que move a Confederação Brasileira de Clubes. Existem atualmente no Brasil 13.826 clubes esportivos sociais. Mais de 55 milhões de pessoas são associados e sócios torcedores de clubes. Toda essa representatividade precisa ser canalizada na direção de objetivos muito bem definidos. É para isso que a CBC existe. É importantíssimo dizer que os clubes são os grandes formadores de atleta no Brasil. A importância é fundamental. Se não fossem os clubes, nós não teríamos esporte no Brasil. Porque é no clube onde eles são apresentados ao esporte, onde eles são formados, onde eles se desenvolvem e onde eles são consagrados, atletas olímpicos. Então é a casa do atleta, onde ele treina no dia a dia. Então é fundamental, é muito importante que se reconheça o clube. Eu acho que a nova Lei Pelé, como nós estamos chamando, reconhece o papel do clube na formação do atleta brasileiro e nos resultados do nosso país em competições internacionais. A formação de atletas e os clubes se fundem na história do esporte brasileiro. E qual o tamanho dessa estrutura? Qual o tamanho dessa expertise que os clubes têm? Isso não tem preço. Entre as responsabilidades da CBC se destacam representar os clubes que desenvolvem o esporte de base em todo o território nacional, congregar pessoas para aprendizagem profissional e aperfeiçoamento dos que já atuam no segmento, difundir e incentivar no segmento clubístico a prática de esportes,
promover e dirigir eventos nacionais ou regionais para incentivar a formação da prática esportiva. A CBC participa da elaboração e da execução de diversos projetos e programas criados pelo Ministério do Esporte e pelo Governo Federal. Além de contar com sede própria, a CBC oferece equipe de profissionais especializados na realidade dos clubes brasileiros, capazes de oferecer assessoria. Site, onde podem ser encontradas todas as informações de interesse do segmento clubístico, garantindo uma comunicação eficiente e ágil. O Conselho Superior Interclubes, CSI, é formado pelos clubes mais representativos de todas as regiões do Brasil. A equipe de dirigentes atua e luta no front, junto aos órgãos públicos em Brasília e também em todo o país, na defesa dos interesses dos 13.826 clubes vinculados à CBC. Eu penso que se nós não tivéssemos a CBC nesse processo todo, pelo trabalho, pela determinação da CBC, nós não teríamos conquistado o que conquistamos. Veja, a CBC nada mais é do que um instrumento que viabilizou e propiciou com que, então, a história dos clubes pudesse ser reconhecida. O Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos, CONFAL, foi criado para reivindicar recursos federais destinados ao esporte olímpico e paralímpico no Brasil, com o objetivo de aumentar a base de atletas e melhorar a infraestrutura disponível para os competidores olímpicos e paralímpicos em potencial. Os clubes brasileiros têm agora um motivo realmente para comemorar. A nova Lei Pelé, nos concedeu uma parcela de recursos que vai ser administrada pela Confederação Brasileira de Clubes. Eu acho que o simples fato de nós estarmos reconhecidos e a CBC está inserida no Sistema Nacional de Desporto mostra bem a importância dos clubes no Brasil. E a CBC tem esta tarefa de articular as ações, de articular os debates e de defender os interesses dos clubes brasileiros. Então a CBC, de fato, pode e deve contribuir enormemente para o fortalecimento dos clubes brasileiros. Além de palestrantes renomados e especializados na realidade dos clubes, os eventos promovidos pela CBC oferecem capacitação, tanto para dirigentes de clubes, como para os que atuam neles, como gerentes e profissionais da área esportiva. Os clubes filiados à CBC garantem o direito de inscrever gratuitamente 2 pessoas. Ao término de cada evento, os participantes recebem um certificado, comprovando os conhecimentos adquiridos. Considerado o maior e mais importante evento anual do segmento no Brasil, o Congresso é focado nos dirigentes de clubes e em sua equipe, oferecendo informação de ponta por meio de debates, mesas redondas e palestras. Os clubes filiados à CBC participam gratuitamente do evento. Pessoas que vêm para se reciclar, para aprender, para se confraternizar, para discutir. Este fórum promove a capacitação dos gerentes e profissionais das áreas administrativa e esportiva dos clubes, por meio de ferramentas de gestão do segmento clubístico, auxiliando na criação de mecanismos de aprimoramento do trabalho por meio de palestras e atividades de integração. Os clubes filiados à CBC participam gratuitamente do evento. A CBC é a responsável pelas maiores e mais expressivas conquistas para o segmento clubístico. O Código Civil teve diversos artigos alterados, dando autonomia de gestão aos clubes de acordo com seus estatutos sociais. A isenção da COFINS beneficiou os clubes no pagamento de 3% de suas atividades fins. Eliminamos no Estatuto do Torcedor as exigências que aumentariam os investimentos não previstos nos clubes. O programa Bolsa Atleta beneficiou os atletas dos clubes esportivos sociais. A Time Mania trouxe recursos para os clubes de futebol, ajudando a refinanciar suas dívidas junto à União. A Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte trouxe uma nova fonte de recursos para o desenvolvimento do esporte nos clubes.
O Refis permitiu o refinanciamento das dívidas dos clubes com a União, inclusive do Fundo de Garantia, em 20 anos. Instituído por lei o dia 9 de novembro como Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais, coincidente com a data de fundação da CBC. A nova Lei Pelé está trazendo recursos permanentes para a formação de atletas olímpicos e paralímpicos. Apenas 1% dos projetos apresentados pelos senhores senadores, pelos senhores deputados, transformam-se em leis. A CBC e o segmento vivem um momento único com as conquistas e leis importantes. Porém, só teremos consolidado o nosso segmento se tivermos a serenidade, a tranquilidade, a transparência, a responsabilidade de fazer com que esses benefícios se transformem em benefícios permanentes e tenhamos um futuro ainda muito melhor. O Ministério do Esporte, que é recém-criado no governo Lula, mas mesmo nos vínculos do antigo CND, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, as confederações, elas vieram depois, justamente do desenvolvimento dos clubes e da prática do esporte dos clubes no país. E o que tem um pouco a ver justamente com o profissional de educação física é que, pela primeira vez, nós, dentro dessa nova Lei Pelé que nós conseguimos nominar, nós conseguimos realmente inserir a Confederação Brasileira de Clubes dentro do Sistema Nacional de Desporto. Porque até então a Confederação Brasileira de Clubes ela nem era uma entidade que desenvolvia um esporte específico, ou seja, que ela administrava que nem uma confederação de futebol, de voleibol, de basquetebol, e nem ela também efetivamente uma entidade que tivesse a prática, que justamente são os clubes e os atletas que acabam desenvolvendo o esporte. Então, nós estávamos um pouco perdidos dentro do sistema. E com a inclusão da CBC no Sistema Nacional de Esportes, dentro da nova Lei Pelé, vai fazer com que, já agora, na regulamentação, nós tenhamos justamente um subsistema específico do segmento, que nem tem o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico. Nós teremos, então, o subsistema específico dos clubes, que justamente administrado pela CBC. De todos os recursos da loteria esportiva, das loterias do Brasil, o que equivale a 0,5%, foi destinado justamente, então, à formação de atletas olímpicos e paralímpicos. E daí, de novo, aonde ganha o profissional de educação física? Porque nós sabemos claramente que não se pode desenvolver nenhuma prática desportiva organizada sem que seja justamente feita pelo profissional de educação física. Então, vocês podem, digamos assim, da minha parte, ter a plena e absoluta tranquilidade que nós estaremos juntos, digamos, nesse sentido de que o profissional de educação física vai ser valorizado. Nós não vamos utilizar nenhum recurso na formação de atleta olímpico e paralímpico que não esteja relacionado justamente à profissão da educação física. O Jorge Hilber comentou sobre a regulamentação da Lei Pelé, o Paulo Schmidt também a citou, mas é bom lembrar mesmo que, embora eu sou também, viu, Paulo, automaticamente um defensor de que o decreto regulamentador tem que ser pequeno, ele deveria ser específico para apenas os artigos que realmente merecessem uma regulamentação, e não, digamos assim, fazer praticamente uma outra legislação em cima dentro da lei. Mas, no nosso artigo específico que eu estou citando aqui, que é o meio por seus recursos na formação do atleta olímpico e paralímpico, este sim merece uma regulamentação, uma vez que é uma coisa nova. Então nós estamos no aguardo justamente do decreto regulamentador da lei, para que efetivamente a gente possa desenvolver todo o plano de trabalho que será feito com esses recursos. Quero também salientar a vocês, e dividir com vocês, uma coisa positiva que, justamente no dia 29 de dezembro agora, foi aprovada a última lei. Por quê? Como a nova Lei Pelé ela foi sancionada em março de 2011,
E esse recurso saiu justamente da parte que era destinada ao Ministério do Esporte. Nós não tínhamos a lei do recurso complementar, porque esse recurso passa pelo orçamento. Então, nós dependíamos dessa legislação para fazer com que esse recurso, se fosse criada essa ação do Ministério do Planejamento de formação de atleta olímpico e paralímpico. Então, foi aprovado, foi destinado de março a dezembro de 2011 a estimativa de 34 milhões de reais, e agora também, no dia 30, aprovado o novo orçamento de 2012, estimado em 42 milhões de reais. Eu acredito que já dentro dos primeiros meses do ano, esses recursos estarão disponíveis para a CBC, automaticamente, quando nós tivermos então o decreto regulamentador assinado pela presidente do Rousseff, nós então iremos desenvolver o que a própria lei, o que a própria regulamentação exigirá, a regulamentação justamente do destino desse recurso. Então eu volto a repetir, o profissional de educação física ele terá um papel diferenciado. Nós, como disse anteriormente, temos sido parceiros do sistema CREF, do CONFEF, não só nos debates juntos à conferência, junto ao Conselho, junto ao Congresso Nacional, mas principalmente nós temos realmente uma parceria muito comum e o CONFEF fará parte dessa discussão. Nós tomamos uma única medida até agora, que nem citado no vice institucional, nós estamos tendo muita tranquilidade, muita serenidade, porque nós não queremos ter o risco de errar. Nós não podemos errar, nós não podemos utilizar esse recurso de uma maneira que realmente não venha atingir a sua finalidade e fim. Nós não podemos ter nenhum ato que não seja feito de total transparência. Então, a nossa única decisão que foi tomada até então, no último congresso agora realizado em novembro, foi justamente uma alteração estatutária dos estatutos da CBC, que tinham 3 eixos claros, né? O primeiro, de justamente fazer a adaptação à nova Lei Pelé. O segundo eixo, que é o eixo da transparência. Então, por exemplo, nós teremos agora, no próximo mês, a Assembleia de Aprovação de Contas e as exigências estatutárias, só para vocês se terem a dimensão que nós estamos preocupados com esses recursos que virão justamente da transparência. A Assembleia ela é convocada no Diário Oficial da União, ela é convocada no Jornal de Grande Circulação, no caso este ano, na Folha de São Paulo, ela é publicada em nosso site e é encaminhada com carta registrada a todos os clubes filiados e vinculados. Então, é a maneira da transparência que nós vamos fazer com que realmente isso possa, digamos, dar visibilidade, dar credibilidade à entidade. E o terceiro eixo que nós fizemos, que nós temos questão de fazer, para demonstrar que nós não temos nenhuma preocupação em ter poder, em ter, ser dono, digamos, da instituição, foi justamente criar, já que pela primeira vez vem uma verba pública, nós tivemos a preocupação de fazer com que a CBC tivesse apenas uma reeleição. Ou seja, nós efetivamente temos a tranquilidade de dizer o seguinte, nós vamos fazer um trabalho e queremos fazer um trabalho dentro do segmento para que realmente o segmento continue tendo credibilidade. Nós entendemos que o papel do esporte desenvolvido na escola é extremamente importante, mas a história está aí para mostrar que a grande maioria das escolas brasileiras sequer tem uma quadra poliesportiva. Que nem eu cito sempre, nós não conseguiríamos sequer fazer os aquecimentos dos alunos se cada um deles descesse e ocupasse a quadra por 15 minutos. Então, como se nós vamos desenvolver só o esporte da escola? É fundamental o papel da escola, é fundamental que nós descobrimos os talentos da escola, é fundamental que nós fazemos a prática do esporte escolar de uma maneira realmente social, dando conteúdo a eles. Mas, quando nós descobrimos um talento, então ele tem que ser formado, ele tem que ser adaptado, ele tem que ser realmente personalizado, e aí sim entra o trabalho do clube na formação do atleta, até ele chegar realmente a ser um atleta de alto rendimento. Então esse é o nosso papel. Volto a dizer, nós não queremos tirar de maneira nenhuma o mérito, e tem que o esporte passar pelas escolas, pelas universidades. Tanto é que também a própria lei diz que 10% desses recursos
terá que ir para o esporte escolar, 5% para o esporte universitário. Então, será a nossa expectativa. Concluindo, né, volto a dizer, a valorização do profissional dentro desse processo de formação, nós estaremos junto com o CONFEF na discussão desta regulamentação, dessa utilização dos recursos. Precisaremos, inclusive, da expertise de cada um dos delegados dos CREFs para que realmente possa dar também a contribuição para conosco, mas quero chamar a atenção de que nós não poderemos perder a oportunidade, na sequência, de estar muito mais ativos do que, na minha opinião, a regulamentação, porque, como o Paulo Schmidt falou, a regulamentação não pode mudar a lei. A lei está lá. A lei ela já está estabelecida. Então, não sabemos como ela virá da Casa Civil, mas você pode apenas especificar alguns detalhes da lei. A grande importância, na minha opinião, que nós temos que ter um trabalho significativo, é na formulação do PND, do Plano Nacional do Desporto. Este sim que tem que ser um elemento que vincule desde a formação do atleta, desde a iniciação do atleta na prática do esporte, até realmente o esporte de alto rendimento, ele tem que ter um norte comum. Nós temos que colocar todos os entes que desenvolvem o esporte para realmente fazer uma ampla discussão e ter realmente um plano definitivo. Nós não podemos continuar tendo leis em seu esporte que tem um foco. Nós temos, hipoteticamente, a Bolsa Atleta, que é importante, um instrumento de financiamento que tem um foco também. Nós temos agora os recursos da antiga Agnello Piva, dentro da Lei Pelé, das confederações que utilizam os recursos. Agora, da CBC. Nós temos que criar uma política única, entendeu? E que todos nós brasileiros, todas nós entidades envolvidas, saibamos aonde vai o esporte brasileiro. Então, é esse meu depoimento. Agradecer mais uma vez ao Jordan Hilber pelo convite. Um privilégio estar aqui com vocês e tenho certeza que estaremos sempre juntos. Muito obrigado.